O Senhor é a nossa força. Quem se encontra alegre com Jesus nessa noite? Agora eu quero cumprimentar na igreja que vai morar no céu com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero ser grato a Deus nessa noite. Grato a Deus pela vida do pastor que nos fez com a gente. Os demais obreiros. Prazer mais uma vez rever o evangelista Ramos. Deus abençoe. Você que trouxe a sua Bíblia, se coloque sobre os seus pés em reverência à palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo de número 5, texto bastante conhecido. Evangelho de Marcos, capítulo 5, apenas um verso da palavra de Deus. O verso de número 28. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Vou repetir. Porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Agora diga comigo. 3 atitudes que devemos tomar para nos livrar da hemorragia espiritual que está sobre a igreja. Toma o teu assento em nome de Jesus. Queridos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido que vai nos trazer à tona 2 histórias paralelas mediante a 2 milagres extraordinários operados por Jesus. Dentro dessas 2 histórias, vemos uma semelhança entre uma menina, filha de um dos principais das sinagogas, que tinha 12 anos e se encontrava enferma, até que um homem chamado por nome Jairo, ele vai até Jesus, para que Jesus fosse até a sua casa. Porém, num determinado tempo do percurso, aonde Jesus estava a caminho da casa de Jairo, a notícia que chega a ele é que a sua filha já havia entrado em óbito. Semelhantemente, uma mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e precisou tomar um posicionamento, uma atitude de ir até Jesus para que esse mal se cessasse em sua vida. Mas o que eu quero relatar principalmente dentro deste texto é a história desta mulher que por um momento de sua vida já não se havia mais esperança de cura. Se nós observarmos dentro dessa história, imagina-se que esta mulher era na época uma das mulheres mais bem-sucedidas da época, pois a própria Bíblia vai nos relatar que no momento de desespero ela vai gastar tudo que tinha com os médicos, porém nada se tirou proveito para que se sarasse da situação em que estava vivendo.
Porém, a Bíblia vai nos relatar que no momento em que ela ouviu falar que Jesus havia de passar pelo caminho, ela tomou um posicionamento em sua vida e entendeu que naquele momento o único que poderia resolver a sua situação tinha nome: Jesus Cristo Nazareno. Mas o que é mais interessante é que o fluxo de sangue que estava sobre a vida daquela mulher a tornou digna de ser totalmente descartada, de ser totalmente desprezada pela sociedade, porque se entendia na época que uma mulher que estava no declínio impuro não havia utilidade alguma para que se pudesse estar no convívio social. Ou seja, se não havia utilidade alguma e era considerada impura, automaticamente era descartada por aqueles que prezavam um bom convívio dentro de uma sociedade. E como o tema que está proposto para esta campanha é falar sobre os enfermos, é falar sobre a igreja, é falar sobre aqueles que foram chamados para serem úteis na obra de Deus, uma vez podemos entender que uma igreja que não tem utilidade, que uma igreja que não gera salvação, que uma igreja que não gera cura e que não gera milagre, é totalmente descartada para o reino de Deus, é totalmente descartada diante da sua presença. Ou seja, uma vez que Deus escolhe, uma vez que Deus chama, uma vez que Deus capacita, a primeira coisa que a gente precisa entender, que a igreja estabelecida não é simplesmente para ser reconhecida, não é simplesmente para fazer nome, não é simplesmente para apresentar alguém de terno bonito, alguém de boa aparência, mas uma igreja que ela é estabelecida, o propósito real é de salvar, é de gerar cura, é de gerar milagre, é de gerar presença do Eterno. E se porventura tem aqui nessa noite uma igreja estabelecida por Ele, é preciso entender que a igreja de Jesus não é para simplesmente gerar reconhecimento humano, mas a igreja que é útil, a igreja que é útil no reino de Deus, tem que entender que o propósito principal de nós estarmos aqui é para que o nome dele apareça. Por quê? Porque uma vez que a igreja deixou de colocar como centro o Jesus de Nazaré, passa a ser uma igreja hemorrágica, passa a ser uma igreja que não tem utilidade. Por quê? Porque uma vez que o pecador não encontra uma igreja útil, automaticamente ele vai pensar: por que é que eu vou entrar lá dentro, se lá dentro eu não posso receber a cura que eu preciso, se eu não posso receber a salvação que eu preciso para me libertar da minha antiga natureza? Infelizmente, o tempo que nós vivemos nos dias de hoje, querido, é um tempo onde, infelizmente, pastor, eu sei que dói, mas a palavra tem que ser pregada, a verdade tem que ser dita. Vivemos um tempo onde a igreja tem passado por hemorragias internas, onde precisam ser saradas para que ela volte a ser útil e gerar salvação na terra. Mas a pergunta que fica é: nós como obreiros, nós como igreja, nós como alguém que foi capacitado para gerar salvação, o que é que a gente tem feito para que a igreja volte a ter eficácia perante a sociedade? Será que verdadeiramente a gente tem arregaçado as nossas mangas dentro dos princípios bíblicos, dentro, como disse o nome, dessa inerrante palavra, infalível palavra de Deus, para que verdadeiramente alguém olhe para mim, para você e diga: é homem de Deus, é mulher de Deus, ali tem presença, ali tem graça, ali tem
se aqueles que pregam estão pior do que eu que estou aqui fora. Pois bem, observe que a primeira coisa que a mulher intentou na sua mente era ouvir o que estava sendo relatado a respeito de Jesus. Ou seja, ela não tinha visto quem era, ela não estava frente a frente com ele, mas simplesmente o fato dela ouvir falar do nome de Jesus e dos milagres que ele operava, ela intentou no seu coração: se ele verdadeiramente cura, eu não vou precisar pedir, eu não vou precisar conversar, mas se eu tocar nele, eu vou ser curada. Por quê? Porque a primeira prova de uma eficácia espiritual é entender que o Evangelho ele é simplicidade. Eu não preciso de barganha, eu não preciso ficar vendendo tijolinho ungido, toalhinha do milagre, semente ungida, não. Eu preciso entender que a palavra que gera salvação é aquela que, quando é pregada, aquele que ouve, ele é tocado, ele é impactado. Ou seja, eu não preciso de muito menos, eu não preciso de mecanismo religioso, eu só preciso é que a palavra da cruz seja propagada. Isso entendemos que através do nosso ouvido, a semente da fé que é nos dada é ativada a ponto da gente notar. Glória. Ela ouviu. A pergunta que fica nessa noite é: tu tem ouvido a fazer? Tu tem ouvido dele a palavra de direcionamento? Tu tem ouvido a ponto de entender que tem situações em nossa vida que só ele pode e é capaz de solucionar? Por quê? Porque aquela mulher, ela tinha posse, ela tinha dinheiro, só que quando ela entendeu que a enfermidade dela ia além da medicina humana, ela precisou, através do ouvir, entender que só tinha um que tinha poder no céu, poder na terra para curar. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Precisamos entender que para a igreja ser eficaz, que para a igreja ter utilidade, é preciso entender que credencial não salva, que credencial de pastor, que credencial de obreiro não soluciona problema de ninguém. Você pode ser o maior diante da sociedade, tu pode ser prefeito, tu pode ser vereador, tu pode estar sentado na cadeira do meio, dentro do altar da igreja, tu pode estar numa posição de destaque, mas é preciso entender: tem problema em nossa vida que a posição social não vai resolver, que o dinheiro não vai resolver, que o carro não vai resolver, mas é só a presença dele, é só a graça dele, é só a unção dele. Se tem alguém que entendeu isso, levante a mão direita ao céu e renda glórias a ele nessa noite. Porque o problema que a igreja tem gerado no resto de hoje é exatamente isso: é achar que a sua autossuficiência me torna alguém. Mas o Evangelho não é autossuficiência, mas é autoconsciência. Qual a diferença? Que a autossuficiência, eu me baseio no meu talento, eu me baseio no que eu faço, eu me baseio no tanto que eu prego, eu me baseio no tanto que eu louvo, eu me baseio na voz afinada. Mas a autoconsciência é quando eu entendo que eu sou totalmente dependente dele, e sem ele eu não sou, sem ele eu não faço, e sem ele não acontece. Tu lembra, pastor, na mensagem que eu peguei esse dia falar com o cara? Eu disse o quê?
Se Deus não abrir o céu, nada acontece. Aí o que tem que acontecer? Tem que fechar o céu para que a hemorragia saia. Por quê? Porque quando o céu fica aberto e as coisas estão acontecendo, a gente tem um pequeno defeito que não é aprender a reconhecer que quem fez foi Ele. A gente acha que fomos nós mesmos. Meu Deus, aleluia. Aí vem a primeira atitude que a gente precisa tomar para sair da hemorragia espiritual, que é sair do comodismo. Sair da nossa zona de conforto para a zona de confronto. Por quê? Porque se aquela mulher, observe comigo, mente de pregadora, né? A Bíblia não dá detalhes, mas eu posso conjecturar que se aquela mulher era totalmente desprezada pela sociedade, não podia estar no meio da multidão, significa que a todo momento ela ficava dentro de sua casa. Por quê? Não podia se misturar com os outros. Ou seja, se ela ficava dentro de sua casa e ela ouviu falar que Jesus ia passar pelo caminho, significa que mesmo não podendo estar no meio da multidão, mas se ela queria cura, ela teve que sair de dentro para fora. De dentro para fora. Como assim, missionário? Tem momentos em nossa vida que a gente precisa sair de dentro do nosso eu para fora e entender que quem faz e opera ainda tem nome. E quando há que a gente vive na zona de conforto? É quando muitas das vezes a gente entra num ambiente de culto para adorar, para buscar a Deus, para dizer que está buscando, mas continua se contentando com uma água rasa, com o evangelho raso, aonde cultuar de domingo a domingo está bom demais. Eu vou lá, o pastor me viu, eu bati cartão, beleza, eu vou voltar para casa. Só que quando a gente vive o evangelho raso, o culto é prestado, mas não gera milagre. O culto é prestado, mas não gera salvação. Por quê? Porque é um culto que não tem novidade. É todo dia o mesmo mecanismo. Eu sei quem canta, eu sei quem prega. Pior que isso, eu sei o que canta, eu sei o que prega. Por quê? Porque é um evangelho baseado nas suas próprias convicções. Um evangelho aonde muitas lideranças tomaram a igreja que é de Deus para si próprio, achando que ele faz alguma coisa, que ele é alguma coisa, que ele pode tratar o povo do jeito que ele quer. Mas deixa eu te dizer, evangelho não é raso, evangelho é águas profundas, evangelho é profundidade, e profundidade é quando você mergulha no mais profundo do oceano espiritual e encontra coisa nova. E o que é encontrar coisa nova? É entender que quem tem que operar o culto é o Espírito Santo de Deus. Se é Ele que opera, significa que por mais que eu cante, que eu pregue todo culto, mas algo novo sempre está me esperando.
sentindo Deus aqui. Ó, escute. Observa como a Bíblia é tão linda, pastor Robson. Bartimeu estava onde? No caminho. A mulher do fluxo de sangue foi encontrar Jesus aonde? No caminho. Israel, quando o mar se abriu, estava no caminho. Sabe o que isso nos faz entender? Que a fé não é o que muitos imaginam, que é crer que o milagre vai cair do céu. Mas a fé nada mais é eu colher aquilo que eu mereço. Como assim? Se é eu colher aquilo que eu mereço, significa que para eu merecer conquistar algo, eu tenho que plantar primeiro. Ah, mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O próprio nome diz, firme fundamento. O que é fundamento? Fundamento ele pode ser considerado uma base que é construída, que é fixada, esperando que algo seja posto sobre ela. Ou seja, significa que se algo a ser fixado, ela pode ser considerada também uma semente que é cravada na terra, a ponto de ser regada, cuidada, para que algo cresça sobre ela. Olha que profundo. Significa que se a fé é uma semente a ser plantada, olha só que lindo. Significa que se a fé é semente, sinal que a minha fé não pode ser baseada no que já foi plantado. Por quê? Porque outras pessoas plantaram com as suas próprias expectativas. Ou seja, eu não posso viver de forma rasa, querendo viver milagre com aquilo que é dos outros. Não. Você quer vencer, planta a sua semente. Você quer vencer, sai do lugar de estagnação. Quer vencer, levanta a cabeça e vai plantar. Deixa que a vida de Nabote vai plantar sua vida, vai plantar sua semente. O problema é que muita da gente quer basear a fé no que é dos outros. Ah, mas é porque o outro conquistou, Deus abençoou ele, eu vou esperar, porque a fé é as coisas que não se esperam. As das coisas que se esperam é a prova das coisas que não se vê. Exatamente. Por quê? Porque quando eu planto a semente, eu não estou vendo a colheita, eu só estou vendo a semente. A colheita vem depois. Ou seja, aquela mulher teve que sair da zona de conforto e ir no meio do caminho para plantar a semente dela e conquistar milagre. Não adianta a gente achar que algo vai cair do céu se a gente fica na zona de conforto. Ah, eu quero ser um grande empresário. Mas você tem estudado, você tem se preparado para empresariar, você tem se preparado para ter seu próprio negócio. Mas não, ele quer ser empresário, ele quer passar na faculdade, ele quer passar na escola, ele quer passar no vestibular. Mas em vez de estudar, fica fofocando no WhatsApp, falando mal da vida dos outros, ficar assistindo coisa que não presta na rede social, na internet. Tu quer ser alguém na vida? Planta. Por quê? Porque se eu plantar, eu vou colher aquilo que eu mereço. Aquilo que eu adquiri com suor. Ah, mas por que tem pessoas que têm mais do que eu? É porque ela soube cuidar da semente melhor que você. Ou seja, se a fé é uma semente, significa que Deus ele dá uma semente para todos, ele não dá nada mais para ninguém. Mas o que difere é a nossa própria capacidade de saber cuidar daquilo que a gente planta. Ou seja, se tem alguém que está melhor de vida que você, não é porque Deus dá mais para ele, é porque ele entendeu que ele precisava conquistar mais. Sai do raso, sai da porta, vai para fora, vai para o caminho. Segunda coisa, eu preciso chamar a atenção de Deus.
Quando aquela mulher ela se colocou diante de Jesus, querido, observe que de repente, quando ela toca nele, Jesus ele para no meio do caminho. Ele estava a caminho da casa de Jairo, mas ele para. Por quê? Porque ele sentiu que aquele toque era um toque especial. Ela conseguiu chamar a atenção dele, a ponto dele deixar o seu cajado por alguns minutos e parar para ver o que estava acontecendo. Mas o que é chamar a atenção de Deus? É quando eu ajo de forma inesperada, é quando a dor me impulsiona a ponto de eu tomar atitude que vai além até das minhas próprias limitações. Ou seja, é quando eu surpreendo alguém, é quando eu provoco uma situação de surpresa. Isso é chamar a atenção de Deus. É quando eu vou além das minhas limitações, impulsionado no momento de dor, para que algo seja gerado sobre a minha vida. Ah, mas se Jesus ele é onisciente e sabe de todas as coisas, como é que ele ficou surpreso? Se ele já sabia que aquela mulher passaria por ali. É porque o Jesus que perguntou quem me tocou, não foi alguém tomado na essência de Deus, não foi alguém tomado na essência do Todo-Poderoso, mas foi alguém tomado na essência do Verbo encarnado, ser humano, o Jesus que também convivia como homem no meio da sociedade, alguém que como humano comum percebe um toque diferente e ele sabe que aquele toque era um toque que não era normal. Por quê? Porque era um toque de alguém que nem poderia estar ali. Alguém pegou isso aí. Ou seja, então o que é chamar a atenção de Deus? É quando eu tomo uma atitude que pelas minhas forças eu não conseguiria, mas um impulsionamento maior me fez tomar aquela atitude mesmo sabendo que talvez para mim a semente era insuficiente. Talvez eu olhei para aquela semente e a vontade era de parar, a vontade era de pegar a semente e deixar ali do jeito que estava, mas alguma coisa me impulsionou e me fez entender, pode ser pequena, a semente pode ser do tamanho do grão de mostarda, mas se eu cuidar dela com qualidade e tomar a atitude de plantar, eu sei que algo eu vou colher, eu sei que algo vai acontecer, eu sei que uma surpresa eu vou ter na minha vida. Como assim, missionário? É por isso que diz que a fé, ela precisa ser do tamanho do grão de mostarda. Não é porque a fé é pequena, mas é porque é uma semente tão pequenininha, sendo bem cuidada, muitas coisas podem ser geradas através dela. Ou seja, a semente é pequena, mas tem qualidade. A semente é pequena, mas ela gera surpresa, criando coisas grandiosas. Sabe o que Deus está dizendo? É tempo de gerar surpresa, é tempo de ir além, é tempo de sair do raso e mergulhar em águas profundas, é tempo de chamar a atenção dele. Terceira coisa que eu quero encerrar. Eu preciso estar na mesma dimensão espiritual. Pastor Jackson, como aquela mulher tocou Jesus e ele pergunta quem é que me tocou? Um dos discípulos olhando para ele e vai dizer: como é que tu tem coragem de perguntar quem é que me tocou, se a multidão te oprime a toda hora, te aperta, toca em você a todo momento? Mas aí Jesus vai dizer: tu não entendeu, vocês não entenderam, não foi um toque de alguém comum, não foi um toque simplesmente de uma mão comum, não, foi um toque de desespero, foi um toque de surpresa, foi um toque de atitude, porque percebi que de mim saiu virtude. Foi um toque de alguém que saiu do raso. Mas o porquê que a igreja continua hemorrágica? Porque se perdeu a dimensão espiritual. Hoje em dia
aqui, o teu olhar tem que ser de lá, a dimensão não é aqui, a dimensão tem que ser de lá, porque é do alto que vem o nosso socorro. Vai ficar prestando atenção na vida dos outros até quando? Tu não paga a conta do teu irmão, querido, nem ele paga a tua, para não ficar medindo quem é mais espiritual, por causa da roupa ou por causa da voz afinada ou grau teológico. Não, o teu compromisso é com ele, o teu compromisso é com a palavra, o teu compromisso é com o espiritual. Fica de pé em nome de Jesus. Olha para cá. Aquela mulher tremendo vai falar para Jesus: quem te tocou fui eu. Aí Jesus vai dizer para ela: vai, a tua fé te salvou. Embora Jesus tivesse o poder para dizer realmente fui eu que fiz o milagre, mas ele quis demonstrar para aquela mulher que algo só é gerado e colhido quando se planta a semente da fé, quando se sai do comodismo, quando se toma a atitude de chamar a atenção dele. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu tenho poder para operar na tua vida, mas se tu não se colocar à beira do caminho e plantar semente do milagre, nada acontece, porque ele não é mal educado. Agora eu quero perguntar quem veio para chamar a atenção dele aqui nessa noite. Pastor, o que vai acontecer através dessa oração agora vai depender do que o povo assimilar o que eu vou dizer agora. Você sabe por que Jesus disse: de mim saiu virtude? Se você pegar a palavra virtude em alguma das suas traduções, ela vai nos ensinar que a palavra virtude vem de dinamismo. E dinamismo vem de dinamite. E uma dinamite, quando é acionada, o que acontece? O que acontece? Ou seja, quando algo explode, significa o quê? Que o que está no meio daquela dinamite se esvareia, some, é destruída. Ou seja, quando Jesus disse: de mim saiu virtude, significa que nem a raiz da enfermidade sobrou na vida daquela mulher. Tudo na vida dela de mal foi destruído, foi dissipado, caiu por terra. Sabe o que Deus está dizendo? Se tu crê que a oração tem poder, a dinamite dele vai descer aqui nessa noite. Só que a dinamite ela não pega só um pedaço, a dinamite ela é uma bomba que ela tem um poder de destruição imenso. Ou seja, o que acontecer aqui, essa explosão vai chegar na tua casa, na tua faculdade, na tua escola, na tua família. Hoje tem dinamite para você de glória, de milagre, se você acredita nisso. Quem veio para receber uma dinamite de glória aqui hoje, levante a mão. Eu disse que o segredo do milagre é se colocar no meio do caminho. Você vai imaginar agora que esse corredor aí é o caminho do teu milagre. E você que tem fé e quer receber algo sobrenatural de Deus, se coloca no meio desse corredor agora. Você que entrou enfermo, talvez a tua hemorragia tenha sido uma enfermidade física, talvez a tua hemorragia tenha sido uma depressão, uma crise de ansiedade, tem jovens que sofrem muito com isso. Talvez a tua hemorragia tenha sido uma tristeza profunda que precisa ser limpa do teu coração.
E o azeite representa o Espírito Santo. Ele vai estar ungindo a tua vida. Olha. E eu vou fazer uma oração. Enquanto eu oro, ele vai ungir você. E se você crê que Deus pode operar um lado, não se espante, mas eu dependo de pessoas aqui. Pode ser que não aconteça, vai depender da fé. Sentir enjoo no estômago, vomitar, pessoas sentirem caroço sumir nos rins, no fígado, caroços visíveis embaixo do braço, caroços visíveis na região mamária. Eu não sei o que vai acontecer aqui, vai depender da tua fé. Mas uma coisa Deus me mostrou: pessoas vão sair daqui curadas nessa noite. E pessoas lá na sua casa, Deus vai visitar com cura. Aleluia. Levanta as mãos agora. Eu vou começar a orar. E o presbítero vai nos chamar aqui agora. Soberano Deus e eterno Pai, eu ministro, Pai, esse momento uma oração sobre a vida dos teus filhos. E que essa oração de milagre, Papai querido, comece a operar cura. Comece a operar, Papai querido, coisas extraordinárias. Se porventura tiver alguma obra específica que o Senhor quer tratar em detalhe, Papai querido, comece a revelar o profundo e o oculto. Comece a revelar, Papai querido, algo extraordinário aqui nessa noite. E eu quero profetizar que aonde houver um espírito de enfermidade, aonde houver sendo uma obra do maligno, aonde houver, Papai querido, em nome de Jesus, problema nos rins, problema no fígado, problema, Papai querido, pulmonar, problemas de coração, espírito de enfermidade, começa a pegar a tua bagagem agora e bater em retirada. Aonde houver, Papai querido, crise de ansiedade, depressão, espírito de depressão, de ansiedade, começa a cair por terra agora, 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 agora. Já tem gente recebendo aqui, já tem gente recebendo aqui. Receba a cura, receba o milagre agora, agora. Começa a receber milagre para tua casa, começa a receber milagre para tua família agora. Dores começam a bater e retirar agora, em nome de Jesus. Começa a descer uma corrente de glória no meio dessa igreja. Começa a descer uma corrente de ministério. Começa a descer uma corrente de glória. Receba milagre. Decala a vassoura. Tem gente recebendo cura. Tem gente recebendo cura. Tem gente recebendo cura. Tem gente recebendo cura. Decala a vassoura. Tem gente recebendo cura. Decala a vassoura. Começa a passar no Santo Espírito Santo agora, como um raio-x de Deus, no corpo dessa mulher, no corpo desse homem, desse jovem, dessa criança agora. Decalalábia, decalalábia, xandarábia, decalalábia, xandarábia, decalavaçubi, decalamanaiacé. Começa a receber restauração para a tua casa. Espírito de morte espiritual, espírito de morte física, bate em retirada agora. Esse espírito de depressão, de contenda que tem tentado gerar crise nos casamentos, sai da casa dessa mulher agora, sai da casa desse homem agora, em nome de Jesus. De que lavaço de caracé, de que lavaço de cafia, de que lavaço de caracé. Pai, em nome de Jesus, que através da
Senhor liberou do presbítero sobre a vida desta mulher. Algo específico precisa sair da saúde dela. Algo específico precisa sair de dentro da casa dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero dar, irmão, a diaconisa aqui, mover aqui rápido. Em nome de Jesus. Delecaia sou. Eu conto no 1, eu conto no 2. No 3 a senhora vai para a sala de cirurgia agora. Já! Decalavaço e decaia sério. Decalavaço e decaia sério. Deremanto e decaia sou. Todo espírito de morte física que tinha marcado essa mulher para a morte, eu repreendo agora pelo poder de Jesus. Ah, papai querido de glória, onde que ele vai a sou, onde que ela vai a sou. Pessoas estão sendo curadas aqui. 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 Uma unção de renovo, uma unção de graça, uma unção de prosperidade. Repouse sobre a vida desta irmã. Uma unção de renovo, uma unção de graça. Repouse sobre a vida dela, em nome de Jesus. Uma unção de renovo, uma unção de graça, uma unção, meu Deus, está descendo uma unção de cura aqui, está descendo uma unção de cura aqui. Faz a tua filha mergulhar, papai querido, em águas profundas. Faz a tua filha mergulhar em águas profundas. Quem quer mergulhar em águas profundas aqui nessa noite? Remonto de Kévia. Remonto e de Kévia. Receba isso. Receba isso. Receba isso, receba isso, receba isso. Decalavaço e decai. Derrama unção de graça, Jesus. Derrama unção de cura. Derrama unção de graça, Jesus. Derrama unção de cura. Elevaço e decaia sou. Elevaço e decaia sou. Elevaço e decaia sou. Decala manto e decaia. Pai, derrama um coral de vida estranha no meio dessa igreja. Derrama um coral de glória no meio dessa igreja. Agora, 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 agora. Só tem crente que recebeu cura e foi tocado. Manda a glória para cima e recebe uma unção extraordinária. Declara-se e declara-se. Tem pode aplaudir a Jesus. Tem glória na casa, tem glória, tem glória, tem glória. Tem glória na casa, tem glória, tem glória.
dizer algo aqui, pastor. Tem pessoas em específico que Deus está visitando a casa. Tem o espírito de morte saindo de dentro da casa de pessoas aqui. Pessoas que a depressão queria entrar na casa. Eu vou entregar para o pastor, mas eu preciso fazer algo aqui. Essas duas irmãs aqui, se coloca aqui no corredor rapidinho, que eu preciso entregar para o pastor, vocês duas. Irmã, você também, se coloca aqui. Irmã, a senhora vem cá também. Estenda as mãos de vocês agora. O espírito de morte, tanto física e espiritual, Deus está fechando a cova aqui, ó, dessa irmã. Deus está acrescentando vida. Eu preciso, por gentileza, de uma obreira auxiliadora aqui. Não estou dizendo que é uma regra, mas se porventura alguma irmã cair arrebatada em espírito, eu preciso de uma obreira aqui rápido. Ó, começou aqui, ó. Você está preparada para sair do raso, minha irmã? Eu vou perguntar de novo, você está preparada para sair do raso? Remanto me dequervia. Em nome de Jesus, receba uma anestesia geral do céu, porque a tua cova está sendo fechada hoje, diz o Senhor. Agora, essa irmã ia sofrer um infarto por esses dias, Deus livrou ela. Olha para mim, filha. Para tu receber, tu precisa responder para mim primeiro com fé. Está preparada para sair do raso? Faz assim com as mãos. Pai, quando eu tocar nas mãos dela, que não sejam as minhas mãos, mas as mãos do Senhor. Aí o Senhor faz com ela o que o Senhor quiser. Ó. Receba a cura agora para o teu corpo físico em nome de Jesus. Remai de calaço, neremanto e decaiaço. Pai, transporta ela daqui para uma dimensão espiritual. Se ela crer e quiser sair do raso agora e mergulhar em águas profundas, o corpo dela físico não é mais daqui, mas é a dimensão do teu espírito agora. 1, 2, 3, já! Eu sei que essa irmã já recebeu, mas se ela se colocou aqui no corredor é porque tem um propósito. Ó. Essa unção que eu estou ministrando, irmã, está pegando uma pessoa da tua família. Eu vejo Deus tocando alguém específico, através do que tu está recebendo aqui. Você crê? Então recebe. Vem cá, moço. Mas vem com fé. Feche os seus olhos. Deus está te dando um livramento hoje. Deus está te dando um livramento hoje. Porque o inimigo tinha preparado uma cilada para você, mas Deus está te dando um livramento. Se você crer, toma posse em nome de Jesus. Pastor, que Deus abençoe. Parabéns pelo teu aniversário. E esse dia possa ser um dia marcado de glória e de bênção para a tua vida. Tá bom, querido? Que Deus abençoe.